Imagina você abrir a Netflix, dar play num filme de terror e aí de repente descobrir que aquela história doida aconteceu de verdade. Pois é, quando o assunto são Ed e Lorraine Warren, isso acontece o tempo todo. O casal mais famoso da investigação paranormal virou praticamente consultor oficial de Hollywood, e vários casos que eles investigaram inspiraram o universo Invocação do Mal. Essas são histórias que nasceram em tribunais, jornais e arquivos policiais, mas que ganharam nova vida nas telas com muito mais gritos, crucifixos voando e freiras demoníacas do que qualquer boletim de ocorrência ousaria escrever. Hoje você vai ver os casos reais que inspiraram os filmes de Invocação do Mal. E já aviso que se não deixar um like nesse vídeo, eu mesmo vou fazer uma Invocação do Mal para puxar o seu pé à noite. Roda a vinheta. Antes de ganhar filme solo, a Annabelle já era uma das peças mais famosas do Museu Oculto dos Warren. Só que vale lembrar, a Annabelle original não tem nada daquela cara assustadora de porcelana que aparece no cinema. Na vida real era uma boneca Hagarian, aparentemente inofensiva, mas que deixou um rastro de relatos estranhos dos anos 70. O caso começou quando duas estudantes de enfermagem disseram que a boneca ganhou vida. Elas relatavam que a Annabelle mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes da casa e até deixou bilhetes pedindo ajuda. Quando o amigo do grupo zombou da história, ele teria sido atacado misteriosamente. Foi aí que chamaram Ed e Lorraine. Segundo eles, a boneca não estava possuída por uma criança como as garotas pensavam, mas sim manipulada por uma entidade maligna que queria enganar os moradores e eventualmente tomar posse deles. No cinema, o diretor James Wan exagerou na estética e transformou a Annabelle em um ícone do terror, e eu aposto que o Chuck não gostou nem um pouco disso. Mas o que deixa arrepiado é pensar que essa capirota continua trancada até hoje no Museu dos Warren. Ela tá guardada atrás de uma caixa de vidro com avisos em letras grandes: não abrir. Mas teve um incidente recente que reacendeu toda a mitologia em torno dela. Durante uma turnê chamada Devil's on the Run, o investigador paranormal Dan Rivera, que viajava com a boneca, foi encontrado morto em seu quarto de hotel na Pensilvânia. O detalhe é que a Annabelle não estava na sala quando isso aconteceu, mas claro que a internet enlouqueceu com teorias, né? Teve gente dizendo que a boneca escapou e provocou incêndios misteriosos em plantações da Louisiana. Mas calma, foi só boato. Um vídeo de dentro do museu da família Warren mostrou a Annabelle ainda trancada atrás do vidro. Então, por enquanto, a boneca continua intacta e sob controle. Agora vamos falar do principal, né? Invocação do Mal foi o filme que abriu as portas do Invocaverso e trouxe Ed e Lorraine de volta ao imaginário popular. A história é baseada no caso da família Perron, que lá em 1971 se mudou para uma casa de fazenda em Rhode Island. Logo depois da mudança, começaram uns relatos estranhos. Barulhos de batida na parede, cheiros podres surgindo do nada, objetos voando e claro, né, a sensação constante de que havia alguém ou alguma coisa observando todo mundo ali dentro. Os Perron chegaram a relatar aparições de figuras femininas, algumas benignas, outras aterrorizantes. O nome que ficou mais associado ao caso foi a da Bathsheba Sherman, suposta bruxa que teria vivido na propriedade no século XIX e que, segundo a lenda, sacrificou o próprio filho em um ritual. A família dizia que essa tal bruxa perseguia especialmente a mãe, Carolyn, chegando até a tentar possuí-la. Foi nesse cenário que Ed e Lorraine foram chamados, né? Eles investigaram a casa, realizaram sessões e rituais, mas o caso ficou tão intenso que, segundo relatos, eles recomendaram que os Perron simplesmente abandonassem o local. No filme, James Wan condensou e dramatizou toda essa história. A casa real, que ainda existe, continuou famosa mesmo depois que os Perron se mudaram. E até hoje, caçadores de fantasmas e curiosos visitam o lugar alimentando a aura de que aquele pedaço de terra guarda algo que não deveria ser cutucado. Depois do caso da família Perron, os Warren se depararam com algo que parecia cena de filme britânico realista. E com um toque de insanidade. Foi o famoso poltergeist de Enfield, que começou em 1977 no bairro de Londres, onde a mãe, a Peg Hodgson, chamou a polícia dizendo que os móveis se mexiam sozinhos, como se tivesse vida própria. A polícia viu uma cadeira balançar sem explicação e a imprensa enviou o repórter e fotógrafo porque, né, quem não ama uma fofoquinha sobrenatural ao vivo? Do nada, os brinquedos ganharam vida, foram arremessados e as meninas, a Janet de 11 anos e a Margaret de 13, começaram a dizer que voavam da cama. Teve levitação registrada em foto. Claro que essa virou munição para os céticos, né, dizendo que era só uma gincana escolar com câmera escondida. Quem viajou até lá foi o psicólogo Maurice Gruce e o pesquisador Guy Lyon, que jura que parte dos eventos era real, mas admitiram que rolou exagero de alguns truques das meninas. Mesmo assim, afirmavam
mostravam que a atividade real era intensa. Aí entra o Ed e Lorraine, que aparece como se fosse os Vingadores versão Caça-Fantasma, só que no filme Invocação do Mal 2, eles enfrentam o espírito do velho Bill Wilkins e ainda descobrem que a casa era ponto turístico de seitas demoníacas. Na vida real, os Warren só fizeram uma visita bem rápida, e Pay Flair chegou a reclamar publicamente que o filme exagerou muito o papel deles. Hoje essa casa em Enfield virou ponto turístico, obviamente. Gente bate cartão lá o tempo todo, com fotos e vídeos, e coitado dos vizinhos que tem que aguentar esse inferno todo, principalmente no Halloween. E ó, agora que a gente se encontrou por aqui, não vamos mais se perder nesse multiverso com a YouTube, né? Deixa um like, se inscreve e ativa o sininho, porque tem vídeo toda semana. Mas enfim, outra aparição demoníaca que marcou a franquia de filmes foi o Valak, o demônio que faz cosplay de feira gótica e deixou metade do público traumatizado só de olhar pro cartaz. O personagem nasceu da mente de James Wan, inspirado em relatos de Lorraine Warren, que dizia ser atormentada por visões de um ser demoníaco encapuzado. No cinema a coisa tomou forma em Invocação do Mal 2, quando Valak aparece como uma verdadeira força por trás do caso Enfield. E a recepção foi tão intensa que garantiu ao bichão um filme solo. Na história da freira, a gente volta para 1952, na Romênia, onde um convento isolado escondia mais do que orações e velas. Ali, Valak teria usado a figura de uma freira como disfarce para zombar da fé dos religiosos e se infiltrar naquele ambiente sagrado. O filme mistura investigação da igreja, caixões que se abrem sozinhos e sustos que fariam qualquer catequista largar a batina. O mais curioso é que fora das telas, o mito de Valak existe mesmo, mas é bem diferente. Em grimórios antigos, ele era descrito como uma entidade infantil que comandava legiões de espíritos e aparecia montado em dragões de 2 cabeças. James Wan olhou para essa descrição e pensou, não, vamos de freira maligna que vai vender muito mais ingresso. E ele acertou, né? Em cheio. O resultado é que hoje Valak é praticamente uma celebridade do terror moderno, estampando camisetas e virando até protagonista da câmera escondida do Silvio Santos. Agora, para fechar esse assunto, eu não podia deixar de citar um dos casos mais polêmicos investigados por esse casal, porque ele foi parar direto nos tribunais dos Estados Unidos. Em 1981, um jovem chamado Arne Johnson foi acusado de assassinar o dono da casa onde morava. Até aí poderia ser só mais um crime brutal, mas o detalhe que transformou o caso em manchete mundial foi a defesa dele. Johnson alegou que estava possuído por um demônio quando cometeu o crime. Foi a primeira vez na história americana que alguém usou essa justificativa no tribunal. Segundo os relatos, tudo começou quando o irmão mais novo da namorada de Arne, um garoto chamado David, começou a apresentar sinais de possessão após um exorcismo feito com a presença dos Warren. Durante uma dessas sessões, Arne teria desafiado a entidade a sair do corpo do menino e entrar nele. E de acordo com a Lorraine, foi exatamente isso que aconteceu. Meses depois, o crime foi cometido, e a versão do casal era de que Arne não estava em si naquele momento. No filme, James Wan dramatiza tudo isso com direito a exorcismos cinematográficos, visões de Lorraine e sustos bem coreografados. Mas o que deixa o caso intrigante é que ele realmente foi usado como um argumento legal, muito doido. Claro que a corte não aceitou a posse demoníaca como defesa válida, mas o julgamento ficou marcado como o caso do diabo me fez fazer isso. Arne acabou condenado de 10 a 20 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 5 e depois reconstruiu a vida. É uma história que mistura crime real, crença sobrenatural e espetáculo midiático. E como sempre, os Warren estavam lá para dar uma causada, né? No fim, a Ordem do Demônio mostra como a franquia não se contenta só em assustar. Ela cutuca também a linha tênue entre fé, justiça e mistério. E olha só, depois de tudo isso, fica aquela pergunta no ar. Os Warren eram mesmo os grandes caçadores de fantasma do século XX ou os maiores marqueteiros do além? Porque não dá para negar. Eles transformaram cada caso em livro, palestra, entrevista e, claro, hoje em uma franquia milionária de cinema. Muita gente respeita as histórias, mas também tem uma galera, e não é pouca, que chama os dois de charlatões profissionais, especialistas em transformar tragédias em espetáculo. Os Perron, de Invocação do Mal 1, já disseram que os Warren aumentaram bastante coisa. O caso de Enfield, o pesquisador Guy Lyon jurava que o envolvimento do casal foi mínimo, mas em Hollywood eles viraram protagonistas. E o museu oculto deles? É meio caminho entre um relicário de horrores e uma Disney macabra com Annabelle de estrela principal. E aí fica o dilema. Se tudo isso é verdade, então esses filmes são documentos de terror histórico, mas se for mentira, meu amigo, Ed e Lorraine mereciam um Oscar de melhores roteiristas da vida real. Talvez a graça seja justamente isso, o mistério nunca se resolve. O cinema alimenta a lenda alimenta o público e o público alimenta a caixa da bilheteria. No fim, a pergunta é:
Você acredita que eles realmente enfrentaram demônios? Ou que o único pacto que existia era com as editoras e produtores de Hollywood? Quais desses casos é o mais bizarro? Comenta aí, bora compartilhar a experiência. Muito obrigado pela audiência, por ser essa pessoa incrível. E já tô te esperando no próximo vídeo, hein? Fui!